Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 do livro de Atos. Versículos 1 a 3 do capítulo 8. Os eventos em torno do testemunho da morte de Estevão desencadearam grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os crentes foram dispersos pelas regiões vizinhas, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém por causa de sua devoção a Cristo para cuidar dos crentes da cidade e para continuarem a evangelizar a região. Consequentemente, a perseguição ajudou na propagação do evangelho em regiões vizinhas, como Judéia e Samaria. Saulo foi fundamental na perseguição. Ele não apenas perseguia, mas estava disposto a destruir a igreja, como ele mesmo dá o testemunho posteriormente, tanto aqui no livro de Atos como em suas cartas. Versículos 4 e 8. A 8. Filipe, judeu grego e um dos 7 da igreja de Jerusalém, que foi escolhido como diácono junto com Estevão no capítulo 6. Ele se tornou evangelista, levando o evangelho à raça mista dos samaritanos, uma mistura de judeus deixados para trás no tempo do exílio de Israel e de gentios assentados à força na região pela Síria. Os judeus, em geral, olhavam com desprezo para Samaria. Ministrar ali era um passo importante para a igreja, pois indicava que antigos preconceitos não tinham lugar no cristianismo. Deus estava confirmando a pregação de Filipe a respeito de Jesus, com sinais como a expulsão de espíritos imundos e a cura de paralíticos. Versículos 9 a 13. Esse mago Simão alegava ter poderes divinos, autodenominando-se o grande poder. Ele foi um dos que creram nas boas novas apresentadas por Filipe, mas parece ter se fixado nos sinais e maravilhas que acompanhavam a pregação de Filipe e não na pessoa de Jesus Cristo. Na literatura cristã primitiva, esse homem é descrito como o principal herege da igreja e pai do ensino gnóstico, uma corrente religiosa que defende que a salvação vem do conhecimento da verdadeira natureza do ser humano e do mundo. Versículos 14 a 25. A igreja de Jerusalém, por meio dos apóstolos, assumiu a responsabilidade de inspecionar novas campanhas evangelísticas e as comunidades de cristãos por elas produzidas. Os primeiros convertidos receberam o Espírito Santo mediante a imposição das mãos de apóstolos e evangelistas. Alguns sugerem que isso era plano de Deus para assegurar que os novos crentes recebessem instrução confiável e ficassem ligados aos líderes apostólicos escolhidos por Deus. O Espírito Santo aqui não se refere ao recebimento do Espírito de adoção, já que todos o recebem quando nascem de novo. O Espírito Santo aqui deve se referir ao batismo no Espírito e aos dons sobrenaturais do Espírito para o ministério, não para a salvação dessas pessoas, que já estavam salvas do pecado, justificadas, nascidas de novo, curadas, batizadas nas águas e tinham grande alegria em Cristo. Esta manifestação pode ter sido falar em línguas, profetizar ou mesmo ambos, e foi um sinal evidente aos apóstolos de que o Espírito Santo sobreviera aos samaritanos de modo semelhante ao que tinha acontecido aos apóstolos e aos que estavam com eles no Pentecostes. Foi um sinal visível que fez com que Simão, o mago, oferecesse dinheiro para poder também fazer sinais e conceder o Espírito Santo, revelando o que estava realmente em seu coração e que não pertencia realmente ao povo de Deus. Ao voltar para Jerusalém, os apóstolos pregaram em várias aldeias samaritanas durante o caminho. Versículos 26 a 40. Por meio de um anjo do Senhor, Deus fez com que Filipe ficasse num lugar no qual entraria em contato com um importante etíope, que iria ouvir, crer e, por sua vez, difundir o evangelho em outras terras. A passagem do Antigo Testamento que estava sendo lida pelo eunuco era Isaías 53, versículos 7 e 8. O eunuco etíope era judeu por conversão, então não cresceu com as escrituras. Até alguns dos judeus, nascidos judeus, acreditavam que o cordeiro morto representava Israel. Outros pensavam que Isaías referia-se a si próprio, e ainda outros pensavam que o tempo de Isaías era o Messias. Então, a dúvida do eunuco permitiu que Filipe explicasse que Jesus era o assunto da passagem. Foi Jesus e não Isaías quem sofreu pelos pecados da humanidade. A direção do Espírito Santo neste incidente fica mais uma vez evidente quando Filipe e o eunuco chegam a um raro lugar com água no deserto, precisamente quando o eunuco pede para ser batizado.
Um milagre é indicado pelo arrebatamento de Filipe, pois o eunuco saiu da água e logo se viu sozinho. O Espírito Santo tinha levado Filipe para o seu próximo compromisso, um lugar chamado Azoto. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 9 do capítulo 9. Aparentemente, a cidade de Damasco contava com numerosa população de judeus, inclusive crentes de origem grega, que fugiram de Jerusalém para evitar a perseguição. O fato de Saulo ser autorizado a viajar para Damasco com mandados do sumo sacerdote para prender pessoas que fossem do caminho era um nome comum para os primeiros cristãos, indica sua alta posição entre os líderes religiosos judeus. Saulo planejava trazê-los de volta a Jerusalém, uma vez que essa cidade era o centro do judaísmo. Chegando perto de Damasco e pensando que sua ação ali ajudaria a deter a propagação do cristianismo, Saulo, em vez disso, viu uma luz do céu que mudou sua vida e, eventualmente, a história mundial. Jesus perguntou a Saulo por que este o perseguia, pois perseguir seus seguidores era perseguir Jesus. Embora cego, por fim, sendo cegado pela luz brilhante, Paulo indica em suas cartas que realmente viu o Cristo ressurreto neste momento. A cena é significativa não somente por causa da conversão de Saulo, mas também por mostrar que Saulo teria sabido da ressurreição por experiência direta com Jesus e, assim, poderia compreender melhor porque ela era uma parte fundamental da mensagem cristã. Os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Em seu testemunho posterior aos judeus, Saulo falou que eles viram a luz, mas não entenderam a voz. Eles não tiveram nenhuma visão de Jesus, nem ouviram a mensagem dirigida a Saulo, mas puderam testemunhar uma brilhante luz e um som, os quais apontavam para um acontecimento concreto que não era fruto da imaginação de Saulo. A cegueira e o jejum de Saulo não devem ser vistos como castigo, e sim como consequência da intensidade do seu encontro com Cristo. Isto tinha o propósito de produzir um tempo de reflexão. Versículos 10 a 19. Não nos é dito como Ananias veio a se tornar cristão. Um cenário possível é que ele, ou algum conhecido seu, tenham estado em Jerusalém no Pentecostes. Devem ter visto e ouvido ali sinais extraordinários no dia em que Deus enviou o Espírito Santo e possivelmente aceitado a mensagem pregada pelos apóstolos. Os peregrinos então teriam levado sua nova fé para Damasco e estabelecido a igreja que Saulo agora tinha ido perseguir. Jesus apareceu a Ananias, instruindo-o a ir até Saulo, ajudá-lo na recuperação de sua vista e informá-lo do seu chamado especial. Jesus revelou primeiro a Ananias o propósito que ele tinha para Saulo. Isso garantia que Saulo tivesse uma rede de apoio montada, tão logo ele soubesse de seu novo propósito na vida. Ananias impôs as mãos sobre Saulo como um símbolo físico do poder invisível do Espírito Santo que estava vindo para curar Saulo de sua cegueira e para habitar nele na plenitude da nova aliança. As escamas caindo dos olhos era também um símbolo de que a cegueira espiritual de Saulo havia sido superada e que ele poderia agora ver e compreender a verdade. Com o batismo, Saulo fez uma declaração pública e imediata da sua fé em Jesus como Messias. Versículos 20 a 22. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, provavelmente sendo orientado no cristianismo básico, e logo estava nas sinagogas, pregando sobre Jesus. Ele deu prioridade às sinagogas ao longo do seu ministério, começando ali, antes de se ver forçado a levar a mensagem a outros lugares. À medida que ele se esforçava muito mais, confundia os judeus incrédulos, provando que Jesus era o Cristo. Aparentemente, ele foi capaz de explicar as ligações messiânicas entre o Antigo Testamento e Jesus tão claramente que os judeus em Damasco não puderam refutá-lo. Versículos 23 a 25. Saulo continuou pregando Jesus como o Messias por um tempo suficiente para se tornar o principal inimigo dos judeus incrédulos em Damasco. Saulo tinha ido para ajudar a luta deles contra o crescente movimento cristão, mas agora ele se tornara a principal causa do crescimento do movimento. Consequentemente, eles faziam planos para o matar. Impossibilitado de sair pelas portas da cidade, Saulo escapou de maneira bastante indigna, mas efetiva. Foi colocado dentro de um cesto e baixado pelo muro. Versículos 26 a 30. Entre os crentes em Jerusalém, a reputação de Saulo como perseguidor da igreja não havia mudado.
ou as notícias não tinham chegado de Damasco, ou os discípulos em Jerusalém tinham tomado uma atitude de cautela. Talvez eles até suspeitassem que sua conversão fosse um artifício para se infiltrar no incipiente movimento cristão e destruí-lo a partir de dentro. Porém, Barnabé estava convencido da genuína conversão de Saulo e o apresentou aos apóstolos. Esta visita aconteceu 3 anos após a conversão de Saulo. Nessa época, se encontrou com Pedro por 15 dias, sem ter tido, contudo, muita interação com os outros apóstolos, exceto com Tiago, irmão de Jesus. Versículo 31. Este versículo marca um ponto significativo no desenvolvimento da igreja cristã. A igreja, tendo sido forçada pela perseguição a espalhar-se desde Jerusalém, estava em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Isso colocou a igreja numa segunda etapa de crescimento, na qual o evangelho seria levado corajosamente para fora de Israel. A paz pode ter vindo nesse período por causa da conversão do maior perseguidor da igreja. Versículos 32 e 35. Os crentes em Lida podem ter estado ali desde o Pentecostes e o tempo da perseguição que tinha espalhado os cristãos por toda a Judéia. É possível também que eles tivessem suas origens ligadas ao ministério do diácono Filipe. Mais uma vez, vemos que os apóstolos nunca hesitaram em dar a Jesus Cristo todo o crédito pelas curas milagrosas. Uma evidência indireta disso é encontrada no fato de as pessoas em Lida e Saron se converterem ao Senhor Jesus e não aos seus mensageiros apostólicos quando testemunharam a cura de Enéas. Versículos 36 a 43. Tábita, ou Dorcas, é chamada de discípula. Ela não era uma dos 12 apóstolos, mas era, evidentemente, uma ativa seguidora de Jesus. Deus tinha operado maravilhas tão poderosas por intermédio de Pedro e dos demais apóstolos, que mesmo quando Dorcas morreu e foi lavada cerimonialmente, depositada num quarto alto para ser velada, os cristãos em Jope não perderam a esperança, mas em vez disso enviaram alguém para chamar Pedro. Pedro ficou na casa de Simão, o curtidor. Os curtidores eram frequentemente considerados impuros em razão de seu contato com animais mortos. Isso pode indicar que nessa época a lei judaica sobre essa prática tinha relaxado, ou senão Pedro já desfrutava de liberdade da lei judaica por conta de sua liberdade em Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 10, versículos 1 a 8 do capítulo 10. Filipe havia pregado em Cesareia, de modo que devia existir conhecimento do cristianismo ali antes desse incidente com Cornélio. Cornélio era um gentio que adorava o Deus de Israel e estava, de algum modo, ligado à sinagoga. Ele respeitava as crenças e os costumes judaicos, inclusive as leis sobre alimentos e dias especiais, mas ele não havia se submetido aos ritos de conversão judaica. Cornélio era um centurião, ou seja, um comandante de 100 soldados do exército romano, mas os soldados provavelmente eram locais ali de Cesareia. As orações e as esmolas de Cornélio serviram de preparação para a nova revelação de Deus a ele por meio de Pedro. Versículos 9 a 16. É provável que Pedro orasse 3 vezes por dia. Naquele momento, era a oração do meio-dia. As casas típicas tinham um teto plano, alcançado por uma escadaria externa, e era ali que ele orava. Com o propósito de manter os israelitas afastados de seus vizinhos idólatras, Deus colocou restrições alimentares específicas concernentes ao consumo de animais, dividindo-os entre puros e impuros. Agora, Pedro teve uma visão de um lençol com vários animais, tanto puros como imundos. A fidelidade de Pedro ao longo da vida às leis alimentares judaicas colidiram com a ordem do Senhor para matar e comer animais imundos. A lei sobre a alimentação tornava difícil aos judeus comerem com os gentios, sem que houvesse o risco da contaminação. De fato, os gentios frequentemente eram vistos pelos judeus como imundos. A ordem de Jesus, mata e come, não fazia sentido para Pedro, pois isto violaria as leis alimentares judaicas. Porém, Deus estava derrubando as antigas distinções entre puro e impuro e as leis alimentares em geral, juntamente com todas as outras leis cerimoniais da aliança mosaica, incluindo leis sobre sacrifícios,
festas, dias especiais e circuncisão. Nada disso devia ser um empecilho para a comunhão com os gentios. Mais do que simplesmente abolir as restrições alimentares do Antigo Testamento, Deus tornou possível a unidade na igreja, tanto para judeus, simbolizados pelos animais puros, como para os gentios, simbolizados pelos animais imundos, por meio da morte redentora e compreensiva de Cristo. Versículos 17 a 24. No caso de Cornélio, um anjo lhe falou, mas com Pedro foi o Espírito Santo que lhe falou, depois que o Senhor lhe concedeu a visão. Os judeus que não convidavam nenhum gentio para entrar na sua casa, especialmente soldados do exército romano. Porém, Pedro convidou os soldados de Cornélio para entrar. Após os ouvir, ele decidiu ir com eles no início do outro dia e 6 crentes judeus o acompanharam. O grupo levou 2 dias para viajar 48 quilômetros de Jope a Cesareia. Cornélio havia reunido sua família e amigos. Ele provavelmente educara sua família em toda a verdade que ele conhecia, ensinando o mesmo a seus amigos, e provavelmente compartilhou a experiência que teve com eles. Versículos 25 a 33. No momento em que Cornélio prostrou-se a seus pés e o adorou, Pedro protestou e disse que ele também era um mero homem. Os apóstolos sempre buscaram glorificar a Deus e não a si mesmos. A visão que Deus deu a Pedro o ensinou que os padrões de pureza que impediam os judeus de se associarem aos gentios tinham se tornado obsoletos. É difícil superestimar a mudança radical que isso representava para a cosmovisão de Pedro. Ao dizer que todos estavam ali reunidos diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus tinha mandado Pedro dizer ou fazer, Cornélio mostrou a abertura semelhante à de uma criança que Jesus requereu de seus discípulos. Versículos 34 a 43. Por causa da visão, Pedro agora entendia que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não priva nenhuma nação ou etnia da oferta da salvação. Esse breve e poderoso sermão de Pedro contém uma declaração concisa das boas novas. A perfeita vida de servo vivida por Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição pessoalmente testemunhada e experimentada por Pedro, o cumprimento das Escrituras por parte de Jesus e a necessidade da fé pessoal nele. Por fim, Pedro fala que os profetas dão testemunho de Jesus. 2 exemplos de profetas que testemunharam sobre Jesus e o perdão dos pecados que ele concederia são Isaías e Ezequiel. Versículos 44 a 48. O Espírito Santo caiu de um modo tal que ficou visível e audível na resposta das pessoas sobre as quais ele desceu. Esses gentios haviam chegado à genuína fé salvadora em Cristo e recebido o poder da nova aliança e a plenitude do Espírito Santo, num sinal de que eles haviam sido aceitos por Deus como membros plenos e equitativos do seu povo. O fato de que eles não haviam seguido as leis cerimoniais mosaicas antes da obtenção do dom do Espírito é um ponto importante. O fato de estarem falando em línguas e engrandecendo a Deus exteriormente demonstrava a presença do Espírito e a aceitação dos gentios por parte de Deus sem a prática da circuncisão. O batismo marca, em símbolo, a união com Cristo e seu corpo, a igreja. Pedro mesmo não batizou para não suscitar grupinhos em torno dele. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 8 a 10 do livro de Atos.